Opa, Jesus é o Senhor, pela graça e misericórdia dele. Nós estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa leitura bíblica desse dia, dentro daquele esquema de leitura diária para a leitura anual da Bíblia inteira. E hoje é Juízes, capítulo 8, versículos 22 ao capítulo 9, versículo 1 a 21. O Salmo é o 99, Provérbios 14, 9 a 10, Lucas 23, 44 em diante até o 24, 12, e a música Andar na Graça. E, sem delonga, comecemos em Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos lá. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como o seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém? Agora prossigamos ao capítulo 9. Vamos lá. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal,
70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e, em alta voz, gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas, mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês? Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Ó Senhor Jesus, essa é a porção aqui em Juízes. Agora nós vamos para o livro de Salmos. Ó Senhor Jesus, Salmo 99, vamos lá, em nome de Jesus. Para sua expressão e brilho, ele agora não é mais unigênito, mas o primogênito. Vamos aqui ao Salmo 99. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito e escutas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondes:
Ó Senhor, aliás, tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Dos pecadores o maior, dos santos o menor. Entretanto Deus agraciou, me dando a honra de fazer conhecido e visto o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Provérbios capítulo 14, versículos 9 e 10. Conforme idealizou, em Cristo a tudo encabeçou, e seu triunfo ao universo expôs, até mesmo os principados e potestades totalmente derrotados e envergonhados. Segundo estabeleceu em seu eterno propósito por Cristo, Filho seu. Ousadia nele temos que ter, e acesso com confiança mediante o crer. Portanto, peço a vocês para nunca desfalecer, mesmo que estejam a sofrer, sendo pela edificação o sofrimento gera eterno peso. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 24. Vamos. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes e, no sábado, descansaram conforme o segundo o mandamento. Vamos ao capítulo 24, versículo 1 ao 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria
Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Ó Senhor Jesus, amém. Essa é a porção da palavra para este dia. Ó Senhor Jesus, amém. Nele temos que ter e acesso com confiança mediante o crer. Portanto, peço a vocês para nunca desfalecer, mesmo que estejam a sofrer, sendo pela edificação o sofrimento gera eterno peso de glória sem comparação. Pela força operante em quem crê, da suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 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 Por esta causa sou o prisioneiro de Cristo Jesus, o Senhor. Sua graça me confiou e sua dispensação a vosso favor. Não sei por que tanto amor, mas sua graça em mim superabundou. Como um rio jorrou, assim seu dispensador ele me tornou. Dentre os santos eu sou o menor, mas me chamou e seu mistério revelou. Conforme vos escrevi, vocês lerão, entenderão e tal mistério viverão. Em outra geração, jamais um nobre cidadão chegou a tal conclusão. Que os cristãos de Abraão filhos são e nas divinas promessas têm participação. Pela força operante em quem crê, da suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ao Evangelho pregar, expor o plano que o Criador por séculos ocultou. Outrora ele ocultou, mas agora através dos seus profetas e apóstolos revelou. Conforme idealizou, e Cristo a tudo encabeçou, e seu triunfo ao universo expôs, até mesmo os principados e potestades totalmente derrotados e envergonhados. Segundo
estabeleceu em seu eterno propósito por Cristo, Filho seu. Ousadia nele temos que ter e acesso com confiança mediante o crer.